O paciente tem que ter uma constância nos seus hábitos. Ele tem que ter realmente uma mudança total de estilo de vida. Porque senão, depois de 3, 4 anos da cirurgia, o paciente que vai voltando aos velhos hábitos de ingerir muita bebida alcoólica, comer excesso de doce ou carboidrato, sedentarismo ainda presente na vida, ele vai voltando a engordar, uma vez que existe nele uma chamada memória metabólica. Olá, eu sou o Thiago Carneiro Machado, trabalho aqui em Ponte Nova, Minas Gerais, sou cirurgião do aparelho digestivo, cirurgião bariátrico, trabalho há 20 anos já nessa área da cirurgia. Já realizei mais de 2.000 cirurgias bariátricas e hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre algo que diariamente eu estou ali conversando com meus pacientes no consultório, que é a respeito da manutenção dos resultados excelentes que a cirurgia bariátrica proporciona no tratamento da obesidade dos pacientes portadores da obesidade grave, que são submetidos à cirurgia aqui comigo. Bom, a cirurgia bariátrica é uma das armas mais poderosas para o tratamento da obesidade grave. A gente sabe que a obesidade é uma doença crônica, uma doença multifatorial, existem fatores genéticos, fatores metabólicos, fatores comportamentais, sociais, relacionados à atividade física, o sedentarismo no caso, e outros fatores gerais que levam essa doença tão grave a se manifestar. O tratamento da obesidade depende de diversas questões que devem ser abordadas. Há uma questão emocional e psicológica que deve ser abordada. Muitas vezes as pessoas utilizam da alimentação calórica como um tratamento para a sua ansiedade, para a sua depressão. Os alimentos calóricos, os alimentos palatáveis e ultraprocessados, ricos em carboidratos refinados, esses alimentos causam nas pessoas sensações de prazer, sensações de diminuição da ansiedade, do estresse, e muitas vezes inconscientemente, como a alimentação ela é fácil de ser alcançada em qualquer lugar, você compra, é barato, ninguém te julga por isso, a pessoa vai ali alimentando de forma errada, compulsiva e exagerada e vai se equilibrando ali na sua doença psiquiátrica com esse excesso de calorias, esse excesso de alimentos hipercalóricos e palatáveis, e ganha de presente a obesidade grave. Tem a questão do sedentarismo, o mundo moderno hoje, nas cidades, a gente vive em locais onde não há, às vezes, como se fazer muita atividade física, tudo é elétrico, controle remoto, carro, transporte, então as pessoas hoje fazem muito menos atividades do que há 100 anos atrás, e também questões metabólicas e genéticas mesmo. A gente sabe que filhos de mulheres que foram muito obesos durante a gravidez têm uma grande chance de serem adultos obesos, assim como filhos de pais obesos têm uma maior propensão a ter obesidade. E, portanto, a gente tem que abordar tudo isso no tratamento da obesidade. E o que eu costumo falar com meus pacientes é que o que fica depois do tratamento da obesidade com a cirurgia bariátrica, o que faz o paciente manter um controle da sua doença, uma vez que a doença não tem cura, é os novos hábitos que ele adquire através da mudança de vida que a cirurgia proporciona para ele. Então, uma vez que ele está ali comendo menos, comendo alimentos mais saudáveis, tendo uma orientação nutricional que ele consegue finalmente seguir à risca, porque a cirurgia, a mudança anatômica ali do intestino proporciona essa janela de oportunidade para o paciente fazer essa mudança. Essas incretinas intestinais, que são esses hormônios que levam o paciente a ter mais saciedade, levam o paciente a ter um metabolismo mais acelerado, levam o paciente a ter uma mudança de paladar, olfato, que faz com que ele consiga finalmente comer menos, comer alimentos mais saudáveis e, consequentemente, emagrecer. Essa mudança tem que ser permanente, o paciente tem que ter uma constância nos seus hábitos, ele tem que ter realmente uma mudança total de estilo de vida. Porque senão, depois de 3, 4 anos da cirurgia, o paciente que vai voltando aos velhos hábitos de ingerir muita bebida alcoólica, comer excesso de doce ou carboidrato, sedentarismo ainda presente na vida, ele vai voltando a engordar, uma vez que existe nele uma chamada memória metabólica. A memória metabólica é essa tendência do corpo do ex-obeso de voltar ao peso que ele tinha inicialmente. Portanto, o paciente mesmo operado, ele tem que ter uma mudança de estilo de vida. Eu falo com o meu paciente, não seja um paciente parecido com quem você era antes da operação. Você tem que ter uma alimentação rica em proteína,
você tem que atingir meta proteica diária, você tem que reduzir o consumo de carboidrato, você tem que ter horários rígidos para comer sempre nas mesmas horas, comer alimentos menos ultraprocessados, comer mais comida de verdade, menores pratos, né? Comer mais devagar, mastigando mais, porque assim você consegue perceber que já está comendo, que não precisa de comer tanto. Então comer devagar e mastigar muito é essencial, assim como também tomar muita água, não comer à noite, é um excelente hábito que o paciente deve adquirir, de comer ali no máximo até as 19 horas e depois tomar somente água. Não comer no período noturno faz bem para a saúde, ajuda a manter o emagrecimento. Fazer 5 horas de atividade física por semana é muito importante, porque isso faz com que o corpo do paciente tenha um metabolismo melhor, tenha uma massa muscular melhor. Mastigar, eu já falei, assim como também se pesar, né? O paciente ele tem que estar se avaliando, se autoanalisando. Então, se ele tem esse hábito de pesar constantemente, ele vai ter muito mais chance de manter o peso e vigiar o que está acontecendo no corpo dele. Assim como evitar a bebida alcoólica. A bebida alcoólica, ela faz o paciente perder massa muscular, ela impede o paciente de adquirir massa muscular, ela retém gordura, além de atrapalhar a absorção de vitaminas. Então, a bebida alcoólica realmente é algo que não combina com a vida de pacientes que já foram obesos. Portanto, quando o paciente ele consegue manter esses hábitos que eu acabei de dizer, ele é um paciente que tem uma grande chance de vencer a sua doença e manter a sua obesidade sob controle. Quando o paciente não consegue fazer esse processo, a possibilidade dele voltar a ganhar muito peso, mesmo com a cirurgia bariátrica, existe, né, e não é pequeno. Portanto, eu falo com os pacientes, sigam esses mandamentos e não se tornem, principalmente, falsos magros, né? Que é aquela paciente que emagreceu, mas como ela não fez muita atividade física, como ela não comeu a proteína na quantidade adequada, ela perdeu gordura, mas ela perdeu também muita massa magra. Portanto, a chance dela ter um efeito sanfona, dela voltar ao peso, é muito maior. Então, fazer a bioimpedanciometria, que eu sempre faço lá no meu consultório de todos os meus pacientes, para monitorar se aquele peso dele está adequado, se o percentual de gordura do paciente está baixo e ideal, é muito importante. Porque às vezes o paciente está bem fisicamente, se julga saudável, mas ele é falso magro. Ele tem ainda um percentual de gordura muito alto. E aí ele tem uma chance muito grande de recidivar. Eu falo sempre, olha, seu peso está legal, mas a sua massa muscular está baixa e a sua gordura ainda está relativamente alta. Portanto, vamos melhorar, vamos fazer atividade, vamos comer mais proteína, para poder mudar esse jogo e aí, consequentemente, não perder os bons resultados que a cirurgia lhe proporcionaram. Então fica essa dica. Quem gostou do vídeo, curte aí, assina aí o canal, coloca aí o sininho, que a gente vai tentar sempre estar dando dicas para vocês de como tratar a obesidade. Um grande abraço.